seja bem-vindo a SMV20, a nossa semana de marketing e vendas para empresas de tecnologia e startups, uma iniciativa do Client Hub em parceria com a Distrito e com a Darwin Startups. Eu me chamo Juliane Santini e vou ter o prazer de acompanhar vocês ao longo dessa semana, mediando os bate-papos da trilha de empreendedorismo e gestão. Antes da gente apresentar os nossos convidados e ir para os bate-papos, deixa eu dar um recado rápido aqui, que vai interessar muito vocês. Tá rolando um sorteio muito bacana no perfil do Instagram do Client Hub, valendo um ingresso para o Digitalx Expo 2020, valendo também uma mentoria exclusiva na área de vendas com os parceiros da Sales Hackers e uma mentoria na área de CS com a nossa parceira Hobbs, da consultoria de sucesso. Para concorrer é bem simples, basta você registrar aí em algum momento assistindo a SMV20, postar no seu stories do Instagram, marcando o perfil de todos esses parceiros aqui envolvidos e também a hashtag oficial do evento, que é a SMV2020. Pronto, você vai estar concorrendo e pode conferir o resultado do sorteio na sexta-feira, às 19 horas, no perfil clint.digital. Então vamos para mais um papo. Hoje eu estou aqui muito bem acompanhada com a Hanna Matos. Seja bem-vinda à SMV20, Hanna. Obrigada, Ju. É um prazer estar aqui contigo, trocar essa ideia com todo mundo que está nos assistindo hoje. Eu estou muito animada para o papo, porque a Hanna ela já teve uma bela passagem aqui pela Clint, ela é de casa, mas hoje ela é head de parcerias, canais de voz da Zenvia. Então conta um pouquinho para a gente aí sobre a Zenvia e sobre a Hanna. Então, eu toco há bastante tempo já a área de negócio, sempre fui envolvida com a área de sucesso do cliente, com a área de vendas, com a área de marketing, nesses meus muitos anos profissionais, embora não pareça, diz Nem a um Ju. pouco. E eu gosto muito de trabalhar com o resultado, já trabalhei com alguns clientes como Lenovo, Mormai, Carmen Steffens, alguns nomes do mercado, e hoje estou tocando a área de parcerias de canais de voz dentro da Zenvia. E a Zenvia, o que ela faz? É uma plataforma de comunicação que oferece diversas ferramentas para que as empresas possam automatizar, construir, integrar comunicação digital através de diversos canais, de voz, de SMS, de WhatsApp, live chat, chatbots. Maravilha. Então, para quem não conhecia, tá aí uma apresentação para vocês, para contextualizar. E a gente vai falar hoje justamente sobre canais. Na verdade, o tema aqui do nosso talk é canais, como incrementar a receita por meio de parcerias. Eu acho, Ju, que é muito importante a gente trocar essa ideia com o público de startups que está acompanhando. Que eu acredito que o primeiro desafio que uma startup tem é encontrar um modelo de negócio e achar um formato que possa ser repetido e escalado. E depois disso, com certeza, o objetivo é crescer o mais rápido possível. E aí que a gente consegue encaixar a parte de canais e entender como que a gente faz para poder incrementar a receita, não só com o nosso esforço de vendas, mas também por meio de parcerias. Incrível, estou animada para o papo. Então vamos começar pelo começo. Pode explicar para a gente o que seria um canal? Um canal, então, é quando a gente consegue terceirizar parte da operação de uma empresa e existem várias formas de começar essa parceria e tem a ver muito com o nível de envolvimento que esse parceiro vai ter. Então, se o meu produto ele é um pouco mais simples, eu consigo ter um parceiro que o nível de envolvimento dele é um pouco menor, e se eu tenho um produto um pouco mais complexo para poder vender, eu tenho um envolvimento maior. Né? Então, isso que vai determinar mais ou menos o tipo que a gente vai ter de parceria. O principal foco dessa parceria, independente da área que seja, é aumentar a base de clientes e gerar cada vez mais sucesso para esses clientes na ponta. Tem algumas formas que a gente diz que pode fazer o canal, que é, por exemplo, se eu vou gerar novos negócios e vou acrescentar uma parceria na minha área de vendas, eu não preciso crescer na mesma proporção o meu time, por exemplo. Dentro de sucesso do cliente, a gente consegue expandir a minha camada de atendimento para conseguir orientar os clientes com relação a melhores práticas, para poder suprir alguns gaps de produto e também para dar suporte operacional em muitos desses casos. E falando de produto e suporte propriamente dito, a gente consegue ver um formato também de parcerias para quando a gente tem um número grande dentro da base de clientes desse meu parceiro,
ele consegue enxergar bem como que está sendo usada a minha ferramenta e eu consigo envolver ele, inclusive, para participar ativamente dentro do meu processo, né, de desenvolvimento de produto, para melhorar minha ferramenta, já que ele é um ouvido, né, e consegue coletar melhor os feedbacks de quem está lá na ponta. Legal, então o canal, não é necessariamente uma revenda, né, como muita gente pode pensar aí. E como tu falou, existem vários formatos de parcerias distintas. Quais são esses tipos ou os principais? A gente consegue, olhando para o nível de dificuldade de venda ali do produto ou do tipo de negócio que eu posso ter somente evangelistas como um parceiro, por exemplo, quando eu tenho um nível de produto mais fácil, ele pode falar em evento, em palestra, em algum curso da minha empresa, ou quando eu tenho um nível de comprometimento maior, eu posso gerar uma relação de dependência mais forte, onde a gente consegue construir metas, inclusive, e ter volumes representativos dentro da base de cada um dos negócios, né, meu e do parceiro. Se a gente for falar ali dos tipos, o que tem um menor nível de engajamento, de envolvimento, é o afiliado, que pode ser um finder, que é quem faz só a indicação. Ele não se compromete muito, assim, com a venda, digamos, propriamente dita, mas ele é um importante gerador de lead para o meu negócio. Então, se eu tenho um formato de negócio que eu não consigo gerar tantos leads ali na ponta, ele vai trabalhar mais como um qualificador, né, dentro desse processo, e depois a me mandar esse cliente. Eu tenho um outro formato que é revendas, que a gente chama de reseller também, e a gente tem que entender, esse formato é contrato assinado e dinheiro na conta. Então ele já tem um pouco mais de nível de envolvimento, que ele vai olhar mais para a minha estrutura, mas ainda assim ele não se envolve com todas as pontas da vida do cliente dentro da minha empresa, com implantação, com o sucesso dele e tudo mais. E eu tenho esse último formato, que é o que a gente chama de VAR, que é valor agregado de revenda, que é quando o meu parceiro aí sim, ele não só traz novas contas, mas ele também vai olhar para toda a gestão de sucesso desse cliente. Ele vai olhar para a retenção ao longo do ciclo de vida e pode fazer desde integração, pode fazer customização, pode dar consultoria. Por exemplo, se a gente for trazer aqui para a Zenvia, eu tenho uma parceria de VAR que é com o software. Então, se eu olho, por exemplo, para um CRM de vendas e a minha solução é voz, por exemplo, tem SMS, tem outros, mas a minha solução é voz, é, ele vai cuidar desse meu cliente na ponta e ele vai ser meu parceiro e minha solução vai estar embedada dentro do software dele. E eu tenho também a opção de fazer parcerias nesse formato quando é consultoria, por exemplo, com o próprio Client Hub, quando uma agência ela faz a venda de um serviço e inclui voz e integra com alguém para esse cliente, ele disponibiliza a ferramenta da Total Voice barra Zenvia para o cliente, ele vai cuidar de todo o processo da instalação, do treinamento, vai medir o negócio, então ele olha para todo o ciclo. Então, dentro de VAR, a gente pode ter parcerias desde que envolvam integração, olhando para software, e também para a parte de serviços, usando a nossa própria plataforma em si. Legal. Uma curiosidade minha, Hanna, esses dois últimos formatos que tu falou, fica bem claro que há uma relação, né, de compromisso, né? Mas no primeiro formato, que é mais um evangelista, ainda assim há um contrato que tu tem que fazer, tem uma troca mais oficializada, como que funciona? Para a gente Pode diferenciar de variar. brand lovers, né? Sim, pode variar muito de acordo com o perfil da empresa, mas a gente hoje, com os evangelistas que a gente trabalha, sim, a gente tem um contrato, tem uma quantidade de vezes que ele precisa mencionar, o que ele precisa trabalhar de conteúdo em cima do que ele está indicando. O que a gente tem junto com profissionais que tem canal no YouTube, então a gente tem isso, sim, em contrato, e ele recebe em cima da quantidade de indicações que chegam para a gente com um vínculo a ele. Legal, agora ficou bem claro. E como definir o perfil ideal desse parceiro? Sim, isso é um grande desafio, porque uma vez que a gente pensa assim: "Ah, eu vou estruturar minha empresa para poder ter parcerias", primeiro eu preciso olhar para o meu próprio processo, né, para poder saber como que eu faço e depois ter condições de replicar isso com terceiros. Se eu não tenho isso claro nem para mim, também não vai ficar redondo. E eu penso assim, dentro do mercado,
quem que vai poder falar com os mesmos clientes que eu já busco, que eu já atendo. Então, a gente olha primeiro, vamos fazer o exercício de pensar quem que é o meu perfil ideal de cliente, então quem que eu estou mirando aqui que eu vou conversar, e quem são os outros players do mercado, que não são meus concorrentes, que também vão conseguir e querem falar com esse mesmo público que eu estou falando. Então, a gente vai ter uma sobreposição de mercado. E os parceiros, idealmente, então, são esses intermediários. Por quê? A gente combina esforços da minha feature, da minha expertise, com a expertise do software dele ou do serviço que ele utiliza, para a gente poder atender melhor esse cliente na ponta com sucesso. E assim, eu vou estar diminuindo, por exemplo, horas de desenvolvimento desse meu parceiro, que ele não precisa fazer a solução que eu já tenho, e vice-versa. Também não preciso desenvolver toda uma ferramenta para chegar na ponta, porque daí esse meu parceiro já tem. Então, o que eu posso trazer de exemplo para poder ficar claro? Dentro da Zenvia, na parte de voz, então tem muitos parceiros que são CRMs. Por quê? Porque eles falam com o público que é de inside sales. E eu também tenho interesse que o público que faz inside sales e liga outbound utilize chamadas de voz. E as métricas disso tudo ficam dentro da ferramenta. Então, entrega muito sucesso para quem está na ponta, conseguir fazer essas monitorias, conseguir gerenciar como é que está o desempenho do seu time, enfim, tudo num único lugar. Então, acrescenta demais. Eu tenho como exemplo na Zenvia também o canal de SMS, que a gente consegue fazer o que, por exemplo? Eu tenho um software que é de evento e a pessoa fez um check-in e ela quer receber as informações de confirmação. Então, eu posso mandar isso via SMS facilmente, já com o código que ele vai usar, um QR Code, enfim, dentro de um evento para poder conseguir encaminhar isso da melhor forma possível. Legal, muito bom. E para quem está começando a estruturar agora, então, o seu programa de canais, ou para quem está aí na luta tentando fazer com que realmente gere receita, né, que seja efetivo, quais são os erros mais comuns cometidos na construção do canal e o que tu pode compartilhar de experiência aí com a gente? Cara, que sacada importante que tu fez de buscar esses erros, porque quando a pessoa monta, tipo, uma rede de parcerias, ela pensa, cara, eu vou botar uma meta, então, para o meu time, fechar vários contratos com vários parceiros. Cuidado, ter vários parceiros não significa que vai ter muito mais receita, porque é difícil de engajar uma quantidade de parceiros muito grande. Então, tem que entender que quanto mais parceiros eu trago no começo, é muito mais trabalho, porque eu gasto tempo, digamos assim, investido na educação dele, na maturação dele. Então, um erro muito comum é pensar no seguinte: eu vou buscar vários parceiros, isso vai me trazer muito mais receita. Então, acho que o legal é pensar, vamos fazer um exercício de qual é meu parceiro ideal, vou testar com ele, achar um modelo. Fechei com um, dois, três para poder comparar e evoluo para depois buscar mais, ao invés de botar uma meta de fechar 10, 20, 100, enfim. É, acho que é importante falar também o seguinte: esse meu parceiro, ele precisa saber como que funciona o produto, quais são as limitações técnicas, qual é o tipo de material que eu posso entregar na mão dele para ele conseguir repassar, né, e ter condições de vender aquilo que eu estou oferecendo, não necessariamente na hora da venda mesmo, mas mesmo para sucesso do cliente, independente da etapa que for, ele precisa entender para poder conseguir replicar o que eu falo. Então, se a gente pensar em etapas, acho que a gente pode organizar assim, tá? Como que eu faço para evitar erros? Primeiro, eu vou educar esse meu parceiro de uma forma organizada. Eu vou dar um caminho mais rápido para ele poder conseguir produzir. Então, vou entregar materiais para que ele possa utilizar isso de uma forma igual, né, Ju, para poder ficar mais parecido, tipo, com que todos sejam mais padronizados, não seja cada um falando do jeito que ele vê o meu produto, e isso vai ajudar, enfim, eu posso ajudar ainda ele criar um SLA dentro do suporte para atender de forma diferenciada e ter um parceiro responsável pela parceria para que ele também possa correr e ter velocidade sempre que ele precisar de alguma coisa. Legal, Hanna. E sobre as ações de parceria, quais têm feito, o que vocês têm feito por aí, quais têm gerado mais resultado? O que a gente faz que mais gera resultado são as ações que a gente pensa em comum para o sucesso do cliente. Então, assim, tudo que a gente faz em termos de parceria, que o cliente sabe que existe minha ferramenta, minha feature lá dentro desse meu parceiro, e que ele sabe utilizar, é o que mais gera resultado. Não adianta eu entregar para ele, por exemplo, uma Ferrari, embora eu acho que ele gostaria de ganhar uma Ferrari, não posso negar.
mas não adianta entregar a Ferrari e se ele não sabe nem dirigir. Então, eu preciso criar ações que façam com que esse cliente do meu parceiro saiba que existe e ele saiba como usar. O que a gente tem feito é coisas para poder fazer aproximação de marca, tem feito webinars, tem feito fluxos de e-mail educativos, tem feito que mais que a gente tem feito? Tem feito campanhas para feito campanhas para upsell, enfim, a gente tem feito diversas ações para poder ajudar esse cliente na ponta. Legal. E isso com certeza deve ajudar no engajamento, né, deles com a marca, com a parceria. É legal, Ju, a gente pensar em termos de cultura, né? Quando eu busco um parceiro, além da gente ter fit para poder falar com esse cliente na ponta, é legal ter uma parceria de uma empresa que tem uma cultura semelhante, porque a gente consegue gerar tipo um engajamento natural das próprias pessoas que estão no time muito maior do que se tivesse um descolamento, né? Quando as pessoas têm um bom relacionamento entre as empresas, que interagem de uma forma legal, que quando mandam uma oportunidade de um lado para o outro, elas conseguem atender rápido. Tudo isso faz muita diferença no resultado, no sucesso da parceria e para o cliente na ponta também. Legal, trazendo um pouco aqui para a minha realidade, né, com essa coisa de eventos, e a gente faz ações com muitos parceiros, né, aqui na SMV, e eu sinto isso realmente no dia a dia aqui, na conversa, no relacionamento com o pessoal. Quanto mais proximidade cultural a gente tem quem está do outro lado, mais fácil, mais fluido acaba sendo a parceria. Faz todo sentido também. Legal. E o que olhar, então, em termos de métricas? Vamos falar aí do número. O pessoal quer ver números. O que a gente avalia? A startup está bem acostumada, né, a fazer isso, eu acredito por uma questão de sobrevivência num primeiro momento e também porque fica se preparando para poder receber, né, aporte de investimento, enfim, e é muito cobrado planilhas de planejamento e tudo mais. Então, dentro de parcerias, o que que a gente recomenda olhar? Primeiro, o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, eu preciso entender se o meu time de vendas, por exemplo, está fazendo internamente e o quanto o meu parceiro está fazendo. Como que vai desdobrar esse cliente em termos de receita, né? Não adianta só contar que esse cliente entrou para minha base. Então, eu tenho que ver o que, que faz mais sentido. Se a gente vai. Quanto tempo esse cliente fica na minha base, qual que é o ticket médio, em quanto tempo ele dá um churn. Então, já dei aqui umas respostas do que a gente analisa nesse todo, né, num conjunto. Então, a gente olha quanto que custa a entrada dele. A principal métrica que eu acho que faz sentido a gente olhar é receita, claro, o quanto de receita que esse meu parceiro está trazendo e dos clientes que estão abaixo dele. Se for começar só por uma coisa, eu recomendo que olhe primeiro para a receita. E depois, assim, como que é a taxa de cancelamento, né, esse churn dos clientes, qual que é o tempo de vida que ele fica dentro da minha base. E tem outros dois indicadores que a gente usa para medir exatamente com o parceiro, que a gente até sugere que possam ser feitas depois de um pouco mais de maturidade, reuniões trimestrais, para poder ver como que está andando essa parceria, como que está o nível de engajamento dessa parceria, como ela tem se comportado, está sendo vantajosa para os dois lados, como se fosse uma DR com o nosso parceiro trimestral. E a gente olha então o Partner Engagement, que é para poder ver qual é a quantidade de clientes que ele está mandando, o número de usuários, se ele tem feito as certificações que eu disponibilizo para saber entender que ele está entendendo o meu produto, enfim, como que ele está participando de eventos. E tem também o Partner Efficiency, que a gente chama que é a capacidade de venda num determinado tempo. Então, se eu pensar que eu vou construir um programa de parcerias, no começo, o ideal é fazer condições de benefício para os dois lados. E depois pensar assim, se eu for fazer um ouro, prata e bronze, em quanto tempo que esse meu parceiro e o que ele precisa cumprir para poder avançar dentro dessas etapas. Então, a gente acaba olhando esse Partner Efficiency para medir isso. Legal, então tá aí os números, galera, para vocês ficarem de olho na hora que forem estruturar o programa de canais. Hanna, o que é PLG? Né? O que é isso e como que isso ajuda daí no programa de canais? Isso é muito legal para empresas de tecnologia. Acho que o pessoal que está acompanhando já está bem ligado nesse PLG, que é Product Led Growth, e é uma estratégia que é utilizada que o crescimento ele é liderado pelo produto. Então, é uma estratégia de go-to-market que transforma o produto no principal vetor de aquisição, retenção e expansão de clientes.
Então, quando eu tenho o produto no centro, a ideia é a gente pensar em quais são as barreiras que eu consigo derrubar para que o meu cliente possa utilizar o meu produto e que seja o mais qualificado possível. Então, o que a gente tem feito em termos de parceria, né? Como que ele ajuda no programa de canais. Então, quando eu consigo colocar a minha solução embedada dentro de um outro software, eu consigo fazer com que esse cliente lá na ponta, por exemplo, clicou num botão e tem um contato de um cliente. Ele clica num botão e ele consegue fazer uma chamada. Daí ele pensa, como que eu consegui completar essa ligação? Eu pago por isso? É de graça? Como que funciona? A gente já coloca, por exemplo, um bônus dentro desse parceiro para que ele possa utilizar e depois ele consegue analisar, pô, achei que faz sentido, é legal, fica uma gravação, eu consigo desenvolver meu vendedor, eu consigo comparar os resultados dessas pessoas. Então, como que eu faço para poder contratar mais? Ele clica num botão, consegue fazer uma recarga e sai usando. Então, a gente consegue ter leads mais qualificados, a gente aumenta a eficiência da operação, né? Porque eu não preciso acionar pessoas dentro da nossa empresa para poder fazer essa utilização. A gente chama muito de self-service, né, também, esse modelo que o PLG costuma ajudar. E tem várias empresas grandes fazendo, né, não é uma coisa que a gente inventou, como o Trello, o Pipefy, o próprio Zoom, Zendesk, enfim, outras grandes empresas aí se utilizando disso. Acho que é uma ótima forma de conseguir organizar o crescimento da startup. Maravilha, nós aqui do Client Hub também utilizamos bastante. Que Hannah, legal. show me the money, né? É o que o É. pessoal quer saber aqui. Tem alguns números para compartilhar com a gente, para a galera poder entender o quanto é relevante ou pode ser relevante para o negócio, essa estratégia? Sim, eu posso abrir para vocês um pouquinho, falando assim, dentro de um programa de canais, ele não traz um resultado rápido, isso é uma coisa que precisa alinhar essa expectativa. Então, antes de falar do número, saibam que para começar a gerar bons resultados e começar a ter um impacto dentro da receita como um todo, vai levar cerca de 6 meses, um ano para poder estar mais maduro. Porque pensa que esse parceiro ele tem que vender, ele tem que entender como é o produto, ele tem que ver como que o cliente reagiu. E uma vez que ele consegue fazer isso, ele depois consegue replicar mais vezes dentro da solução dele. Então, se eu pensar que o meu parceiro ele presta um serviço, por exemplo, fica mais fácil de eu chegar perto de 100%, digamos, dos clientes desse meu parceiro utilizando. Quando é um software, é mais difícil da gente se aproximar tanto assim, num parceiro maduro, que 100% dos clientes dele utilizam minha solução. Não é impossível, mas acho que a gente pode se basear e entender que 60% é um excelente número. Se eu for dividir com vocês e com algumas outras empresas que eu também conversei, para poder trazer aqui para esse talk, o quanto que a área de canais ela tem agregado dentro da receita da empresa, né, o que vem de parceiros. Fica cerca de 30% até 50% que essa parte de parcerias pode ajudar dentro do esforço da empresa como um todo. Falando para vocês, eu conversei com empresas de tecnologia e que tem foco B2B. E, assim, é, canais ainda não maduros, a gente começa com um número muito menor, né, e vai trabalhando para poder chegar nisso. A ideia é pensar em blocos e tipos de níveis de parceria para que a gente possa evoluir e conseguir chegar perto desses até 100% da base do meu parceiro utilizando o meu produto. Maravilha, super dica, Hanna. E eu tô muito feliz com o nosso papo aqui. Muito obrigada por abrir um pouquinho aí a experiência de vocês, até os números, né? Compartilhar aqui com a audiência. Muito obrigada mesmo. Ju, muito obrigada, eu que agradeço. Se tiver alguém que vai implementar a área de canais e tem dúvidas, ou que já está fazendo e quiser trocar uma ideia sobre como que estão as estratégias, pode me procurar. O meu LinkedIn é Hanna Matos, direto. Meu nome eu vou soletrar aqui, que é difícil, será? Hannah, e o Matos é com 2T. Ou pode me mandar um e-mail que é hannah.matos@zenvia.com. Perfeito. Então, aí os canais, então, o pessoal quiser continuar o papo com a Hanna, já sabe aonde entrar em contato com ela. Hanna, um super beijo. Adorei demais. Obrigada. Muito obrigada, Ju. Valeu. Tamo junto e na próxima aí vamos fazer mais conteúdo.